Pessoal, nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre autovetores e autovalores de uma transformação linear e polinômio característico de uma transformação linear. Então, vamos lá. Bom, então vamos começar falando de autovetores e autovalores. Então, você já tem uma transformação linear. Diremos que um vetor não nulo V é autovetor de T com autovalor lambda, um número real, certo? Escalar, se T de V é igual a lambda V. Então, quando você aplica T ao vetor V, o que acontece é que isso apenas multiplica o vetor V por um escalar, lambda, certo? E esse lambda é chamado de autovalor associado ao autovetor V. Vamos ver um exemplo. Então, a gente tem essa transformação linear de R2 em R2, que tem essa expressão, né? X menos 2y e na segunda coordenada, y. Note que V igual a 1, 0 é um autovetor de T com autovalor 1, certo? Como é que eu vejo isso? Bom, de fato, T de 1, 0 é igual a 1 vezes 1, 0. Ok? Então, T de V é o próprio V, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Seja T de R2 em R2. Então, a questão é encontrar os autovalores dessa transformação linear. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente quer que T de um vetor, de um autovetor, que aqui eu vou dizer que é xy, seja igual a um certo lambda, que a gente quer encontrar, vezes o próprio xy, certo? Mas, por outro lado, T de xy, a gente sabe como calcular, é dessa forma. Então, aqui fica assim, 3x, 8x menos y é igual a lambda x, lambda y. Ou a gente pode escrever isso na forma de um sistema, e aí você fica com 3x igual a lambda x, 8x menos y igual a lambda y. Essa primeira equação aqui, ela tem duas possibilidades, tá certo? Então, você tem aqui que lambda igual a 3, aliás, se x diferente de 0, então lambda igual a 3.
Por quê? Porque se o x é diferente de zero, eu posso passar o x dividindo, né? E aí eu fico com lambda igual a 3. Se x for igual a zero, né? Aí a gente tem que ver o que acontece, tá certo? Então, se x igual a zero, depois a gente vê, tá certo? Então, vamos lá. Primeira hipótese, se x igual a zero, se x diferente de zero. Então, a gente tem que na segunda equação, 8x menos y é igual a 3y, certo? Porque a gente já viu que quando x é diferente de zero, lambda é igual a 3. Então, colocando na segunda equação, a gente fica com isso. Isso implica que 4y é igual a 8x, o que implica que y é igual a 2x. Certo? Então, tomando x igual a 1, ficamos com autovetor 1, 2. Então, quando eu pego o alto valor lambda igual a 3, né, que acontece quando x é diferente de zero, eu chego à conclusão que esse aqui é um autovetor associado a esse alto valor. Embora a questão não tenha pedido, a gente consegue descobrir esse autovetor, certo? Outro caso, então. Aqui a gente fez o primeiro caso. Aqui vamos fazer o segundo caso. Então, se x igual a zero, então, na segunda equação, a gente fica como? Menos y igual a lambda y, certo? E isso implica que lambda é igual a menos 1, certo? Nota que aqui, como x igual a zero e o autovetor não pode ser nulo, então se o x é igual a zero, a outra coordenada vai ter que ser diferente de zero. Então, eu posso cortar y com y, né? E aí eu fico com lambda igual a menos 1. Então, você tem esse autovetor associado, né? Se y é igual a 1, então esse autovetor zero, certo? Então, você tem aqui a resposta, né? Os autovalores são 3 e menos 1. Então, a gente pode resolver a questão de calcular os autovalores dessa forma. É a forma mais imediata de resolver esse problema, tá bom? Porque ela usa sistemas, né, de equações, tá certo? E a definição direta de alto valor, que gera essa equação aqui, esse sistema de equações.
O problema aqui é que esse sistema de equações ele não é linear, tá certo? Porque nota que aqui o lambda ele é uma incógnita também. A gente quer descobrir o lambda. Então você tem uma incógnita multiplicando a outra. A mesma coisa aqui. Então esse sistema em geral ele é complicado de resolver. Vocês viram que a gente teve que fazer algumas hipóteses sobre o x para ir descobrindo os possíveis valores de lambda, certo? Então, quando o sistema fica com mais equações e mais incógnitas, isso vai ficando mais complicado. A gente vai aprender outras técnicas para descobrir autovalores, tá certo? Agora vamos falar um pouco dos autoespaços. Então, de novo, seja então, se você tem essa transformação linear T e conhece um alto valor lambda de T, esse conjunto dos autovetores associados ao alto valor lambda, né, que a gente está denotando V lambda, esse conjunto é chamado de autoespaço associado ao alto valor lambda, e esse conjunto ele é um subespaço vetorial de V. A demonstração eu vou deixar como exercício, tá certo? Então, vou colocar aqui. Se eu pegar dois autovalores distintos, lambda1 e lambda2, e se eu pegar dois autoespaços associados a esses autovalores e tomar a interseção desses autoespaços, eu obtenho o subespaço nulo, o subespaço trivial, tá? Ou seja, autovetores associados a autovalores distintos são LI. Se eu pego um autovetor associado a lambda1 e um autovetor associado a lambda2, eles dois formam um conjunto LI, certo? Então, como é que a gente mostra isso? Que V lambda1 interseção com V lambda2 vai ser o subespaço nulo. Bom, de fato, se a gente pega um vetor V na interseção, então vamos supor lá um vetor V que está na interseção desses dois. Então, T de V é igual a lambda1 vezes V, e T de V também é lambda2 vezes V. Por quê? Porque V pertence a V lambda1 e V pertence a V lambda2. Então, se ele pertence a V lambda1 e V lambda2 ao mesmo tempo, ele satisfaz essas duas equações ao mesmo tempo. Ora, se T de V é igual a lambda1V e T de V é igual a lambda2V, isso me diz que lambda1V é igual a lambda2V. O que implica que lambda1 menos lambda2V é igual a zero. Agora, lembra que V é autovetor. Se ele é autovetor, agora lembra que
Lambda 1 é diferente de lambda 2. Portanto, isso aqui é diferente de zero, do número zero. Logo, o V tem que ser obrigatoriamente o vetor nulo, certo? Ou seja, qualquer vetor que está na interseção, obrigatoriamente vai ser o vetor nulo, tá? Isso mostra que a interseção desses dois subespaços, de fato, é o subespaço nulo. Vamos fazer um exemplo disso. Se a gente pegar de novo a transformação t de xy igual a 3x 8x menos y, né? Como no exemplo anterior. Vimos que os autovalores dessa transformação linear um, 2 é autovalor associado ao autovetor 3 e 0, 1 é autovetor associado a menos 1. Olha só, então a gente tem aqui dois autovetores, certo? E a gente acabou de ver que autovetores associados a autovalores distintos são LI, né? Então, de fato, a única possibilidade é que V, o autoespaço associado ao autovalor 3 é o espaço gerado pelo 1, 2, certo? E V menos 1 é gerado por 0, 1. Tá? Então, a gente fica com esses dois autoespaços. Vai ter outro autoespaço? Não, porque esse espaço, o nosso espaço aqui, que é o R2, ele tem dimensão 2. E você já tem aqui dois autoespaços, cada um com dimensão 1, certo? Então, a gente pode até fazer a decomposição do R2 como soma direta desses dois subespaços, né? Reforçando aqui que a soma é direta porque a gente acabou de mostrar aqui, né, a interseção de dois subespaços associados a autovalores distintos é sempre o espaço trivial. Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês, existe outro meio, além do que o que a gente já viu, para encontrar os autovalores de uma transformação linear. E é isso que a gente vai ver agora, estudando o polinômio. Vamos começar
com observação simples, que é o seguinte. A gente tem uma transformação linear, de novo, T de V em V, um autovetor associado a um autovalor lambda. Lembra que a gente estava estudando a matriz da transformação linear? Então, como fica a definição de autovetor em termos da matriz da transformação linear? Olha só. A gente tem o que aqui? A imagem de V na base beta, né? As coordenadas da imagem de V na base beta. Claro que como V é autovetor, então a imagem de V é lambda V, né? Na base beta. E é claro que se eu tenho um lambda vezes um vetor e estou tomando as coordenadas desse vetor, vai ser igual a lambda vezes as coordenadas do vetor, né? Então, as coordenadas de lambda vezes o vetor é lambda vezes as coordenadas do vetor, certo? Então, a gente tem essa igualdade aqui. Por outro lado, a gente também sabe que, né? Aqui eu vou omitir, tá certo? Como é de beta para beta, eu vou omitir aqui o beta aqui em cima, vou botar só a base beta, né, na chegada aqui, tá? Porque eu estou lidando com uma transformação linear da base beta para base beta, então vou omitir. Então, pela definição da matriz de uma transformação linear, a gente tem essa igualdade também. Então, juntando isso com isso, a gente tem o quê? Então, aqui não tem nada demais nessa expressão, tá bom? Ele está me dizendo só que o V, a matriz de coordenadas de V, é um autovetor da matriz de T com mesmo autovalor lambda, tá certo? Então, é isso, né? Só que dessa expressão aqui, eu posso manipular ela um pouco mais. Então, olha só o que eu vou fazer. T beta, tudo bem. E aqui eu vou meter a matriz identidade vezes beta. Por que eu posso fazer isso? Botar uma identidade aqui no meio, né? Porque quando eu pego a identidade vezes um vetor, né? Matriz identidade vezes um vetor aqui, isso vai dar o próprio vetor, né? Então, de fato, aqui, isso aqui é igual a isso aqui, ok? O que eu ganho com isso? Bom, eu vou passar o que está do lado esquerdo para o lado direito, e aí eu fico com T beta V beta menos isso tudo vai ser o vetor nulo, certo? Aqui eu estou olhando para matriz nula, né? Uma matriz coluna, né? De mesma dimensão da matriz de V, nula, tá certo? Então, estou escrevendo aqui o zero. Ok, eu tenho uma equação aqui matricial. São matrizes de um lado, matriz do outro, ok? Claro que aqui matriz coluna, né?
Bom, aqui eu ainda posso fazer outra coisa. Vou aproveitar o mesmo espaço. Vou colocar o V em evidência, porque o V está aparecendo aqui e está aparecendo aqui. Então, eu vou colocar esse V em evidência, certo? Aqui nessa mesma linha, eu vou colocar aqui, então fica menos lambda I. Isso tudo em evidência, né? Vezes o V. Então, você fica com essa equação. E aí, o que acontece? Isso aqui está me dizendo que essa matriz, né, vezes esse vetor, dá vetor nulo. Ou seja, esse vetor aqui ele está no núcleo dessa matriz. Essa matriz é uma soma de duas matrizes, mas o resultado é uma matriz quadrada de mesma dimensão, certo? Então, eu tenho uma matriz aqui multiplicando um vetor, dá zero. Portanto, esse vetor está no núcleo dessa matriz. Ou seja, essa matriz ela tem núcleo não trivial. Essa matriz aqui tem núcleo não trivial. Portanto, então, o núcleo de T menos lambda I, né, que é diferente do espaço nulo, certo? Diferente de zero. Em particular, isso quer me dizer então que o determinante da matriz, então se eu pegar essa matriz aqui, né, T menos lambda I, esse determinante tem que ser zero, certo? Porque a gente já viu que matrizes, que quando a matriz ela tem um núcleo não trivial, né? Então, o determinante dela tem que ser zero. Então, tá aí. Né? Esse determinante é zero. Esse determinante, ele é um polinômio na variável lambda. Então, quando eu calculo esse determinante, isso me dá um polinômio na variável lambda. Vocês vão ver como é que isso acontece, tá? Mas, de fato, isso aqui é um polinômio. Tá? Então, isso aqui, né, é um polinômio. Então, assim, definimos o polinômio característico de T por... Então, a gente representa ele CT. Vou usar lambda mesmo como variável. Vai ser igual ao determinante da matriz de T menos lambda vezes a identidade, certo? Esse é o polinômio característico. O que ele tem de interessante para a gente aqui? As raízes do polinômio característico são
os autovalores de T. Então, é isso, pessoal. Isso me dá uma outra forma de encontrar os autovalores de T. Qual é essa forma? Calcular as raízes do polinômio característico. Olha só, é isso que está me dizendo aqui essa equação, né? Então, essa equação está me dizendo que quando eu pego o polinômio característico, né, que é dado por esse determinante, avaliado em um alto valor aqui, né? Quando eu tenho lambda sendo um alto valor de t, então o polinômio característico se anula, certo? Então, é por isso que a gente vai usar o polinômio característico para encontrar os altos valores. Vamos voltar àquele exemplo que a gente já trabalhou, continuar nele. Então, de novo, t de x, y, igual a Então, rapidamente aqui, a matriz de T na base canônica, né? Seja então vai ser. Então vocês podem verificar isso, tá certo? Que a matriz vai ser essa aqui. Qual é o polinômio característico dessa matriz? Bom, o polinômio característico dessa matriz, né, que é o mesmo da transformação linear, vai ser esse aqui. Dessa matriz, né? 3, 0, 8 menos 1, menos lambda vezes a matriz identidade de mesma dimensão. Qual é a matriz identidade aqui? 1. A matriz identidade 2 por 2 é essa aí. Né? Então, 1, 0, 0, 1. Bom, continuando o cálculo desse determinante. Então, aqui a gente fica com o lambda, ele entra aqui dentro da matriz identidade, né? E fica, então, assim. E aí, finalmente, a gente fica com um determinante de 3 menos lambda, 0, 8 e menos 1 menos lambda. O determinante dessa matriz é igual a... Então, determinante de matriz 2 por 2 aqui é fácil, né? Diagonal principal, produto da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, você fica com 3 menos lambda vezes menos 1 menos lambda. Quais são as raízes desse polinômio? 3 e menos 1, certo? Então, dessa forma, a gente também chega à conclusão de que os autovalores
são as raízes do polinômio característico, né? Que nesse caso, como a gente viu, são -1 e 3. Então, tá aí uma aplicação do cálculo do polinômio característico, certo? Do cálculo dos autovalores usando o polinômio característico, tá? E aí, uma vez que a gente conhece os autovalores, fica mais fácil achar os autovetores resolvendo aquele sistema lá, só que, né, resolvendo esse sistema, como a gente fez antes, a gente pode achar os autovetores, só que agora a gente já parte conhecendo quem são os autovalores, porque a gente acha eles usando característico. Então, facilita a vida, principalmente em casos de dimensão maior. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.